Fala, comando! Voltamos aí à nossa análise do livro Liderar é Simples, mas Não é Fácil. E vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2 ele fala sobre confiança. Ele começa com uma frase aqui do Abraham Lincoln. Quando confiamos nas pessoas de forma justa e completa, elas retribuem a confiança. E aí eu já começo aqui fazendo uma análise minha aí, que esse relacionamento de confiança ele é muito interessante. Para quem não sabe, tem um curso meu, que é o LIP Decola, né, o Liderança Extrema e Alta Performance, ele está nos meus links aí, nas minhas redes, e lá tem um capítulo que a gente fala só sobre confiança, como construir confiança num time. E o interessante da confiança é o seguinte, para que você desenvolva confiança, ela tem que existir entre no mínimo duas pessoas, né, ou entre o líder e o time. Para que você receba confiança, você precisa de dar confiança. Então, para que você comece um relacionamento com alguém que está muito ressabiado com você, desconfiado, né? Você precisa de dar confiança para essa pessoa. O que é? Uma missão. Você precisa de confiar, talvez, uma tarefa difícil, uma missão exclusiva. Você precisa de confiar nessa pessoa primeiro para que você receba a confiança. É óbvio, né? Eu sempre falo que você não vai entregar uma missão extremamente complexa e vital da sua empresa para uma pessoa muito júnior. Mas você pode ir confiando pequenas missões para essa pessoa para que ela te retorne, né, a confiança. Porque a confiança ela tem 4 fatores, né, que eu explico lá mais detalhadamente, que é a consistência, a competência, o cuidado, competência, consistência, cuidado e qual que é o outro C que eu falo? Ih, gente, peraí que deu um branco. Bom, depois eu lembro, mas é consistência, competência, o cuidado, e depois eu lembro do outro C para a gente relacionar a confiança. E quando a gente constrói, para você conseguir construir isso, a consistência ela tem que ser durante um tempo. Ah, e comunicação, lembrei, comunicação. Ela precisa de ter um relacionamento durante um tempo. Então, quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, maior é o relacionamento, né, de confiança que vai existir entre essas duas partes. E aí o almirante McHaven, ele conta nesse capítulo que ele inicia que ele foi fazer uma visita, ele estava como comandante já das operações especiais dos Estados Unidos, e ele foi fazer uma visita na sede da CIA, do diretor da CIA, que era o Panetta, o diretor, Leon Panetta, o diretor da CIA, que inclusive depois os dois viriam a trabalhar juntos na morte ou captura do Bin Laden. E aí ele fala, né, ele fala que quando ele entrou na CIA, ele viu aquele mural das estrelas, eu não sei se vocês já viram os mural das estrelas da CIA, é muito interessante, porque todos os agentes mortos na CIA têm uma estrela em mármore branco, e como são agentes secretos, não tem o nome dessas pessoas lá. Então fica uma estrela lá, se eu não me engano ele fala que são 137 estrelas, né, na época, né, que ele estava lá, de agentes da CIA mortos em operação. Então fica lá, ele fala que ele entrou, e ele iria conhecer o Leon Panetta, que era o diretor da CIA. E aí quando ele entra na sala, ele conta, né, que o Leon Panetta começou a apresentar o almirante McHaven para todo o staff de comando dele. Então apresentou para o diretor de operações, apresentou para o diretor de logística, foi apresentando, né? E aí ele fala que era muito... O Panetta fala com o McHaven, olha, eu acho que era muito importante para a gente construir essa relação de confiança que você conseguisse, que você conhecesse todos os meus diretores. E aí o McHaven, ele vira e fala, olha, eu acho que quando ele começa a falar, o diretor de operações interrompe ele, fala assim, olha, Bill e eu, né, porque ele chama William McHaven, e o apelido de William nos Estados Unidos é Bill. Aí o diretor de operações vira e fala assim, olha, Bill e eu nos conhecemos desde 2003 em Bagdá. E aí o próximo, o diretor de contra-terrorismo fala, Bill e eu já trabalhamos no Afeganistão. E em seguida, cada um dos diretores relatou nossas experiências anteriores. Eu já havia trabalhado com eles no Iêmen, na Somália, no norte da África, na Arábia Saudita, no Kuwait, no Egito, Paquistão e nas Filipinas. E aí o Panetta vira e fala, então eu sou o único que não serviu com você. Então aí ele começa a rir e fala, a gente não serviu junto, mas nós lutamos a mesma guerra. E aí o Panetta vira e fala o seguinte, não precisamos perder tempo com apresentações então.
Porque quando chegar a hora, não teremos tempo para criar confiança. E eu acho essa frase aqui fenomenal, né? Porque quando chegar a hora, não teremos tempo para criar confiança. Porque imagina, a gente está falando de um grupo de pessoas que vão lidar com situações críticas e uma hora vai ter que reunir todo mundo. Imagina você não conhecer ninguém e você naquele momento ter tempo de criar relação de confiança. Agora faz um paralelo aí na sua empresa. Muitas vezes fica aquela coisa da briga do marketing com a logística, com finanças, né, com o pessoal que faz o pagamento, com o pessoal de operações. Muitos deles nem se conhecem. E aí na hora que dá um problema, na hora que dá um BO grande, reúne todo mundo para que vocês consigam construir confiança no momento crítico. Olha como é que isso é problemático. Então essa construção, gente, da confiança, ela tem que começar muito antes de uma operação crítica. Essa relação de confiança, ela tem que começar no dia a dia. E como que a gente começa isso? A gente começa talvez no café da empresa, no almoço junto, num happy hour. Quando você tem uma dúvida, você bate lá na porta do camarada e em tempos de paz, você conversa olho no olho ao invés de mandar um e-mail. É óbvio, tem situações, tem empresas que elas são muito grandes, né, multinacionais, que às vezes você não vai ter essa oportunidade. Por isso que quando você tem a oportunidade de ter uma convenção, de ter um encontro, é importante você ir. Porque a relação de confiança, gente, ela não se constrói por e-mail, ela não se constrói por mensagem, ela se constrói pessoalmente. Você conhecer a pessoa no dia a dia, pessoalmente, carne e osso, isso é que faz a diferença. Então essa construção de confiança, ela precisa de ser implementada no seu ambiente. Por isso que eu acredito muito, né? Hoje tem um modelo do trabalho híbrido, mas eu acredito que as empresas que têm o trabalho presencial, na maioria do tempo, elas são mais fortes. Porque esse relacionamento, né, as questões mínimas ali do dia a dia, de você conhecer alguém quando ele está com dificuldade, de tomar um café, de fazer reuniões, isso fortalece muito a empresa. Muito mesmo, fortalece muito o grupo. Será que vocês conseguiriam confiar numa equipe de bombeiro, por exemplo, que não trabalha junto, né? Cada um treina separado e na hora da ocorrência vai te atender? Numa equipe médica também, que poucas vezes, né, os médicos, anestesistas, enfermeiros se encontraram de última hora e vão solucionar esse problema? É muito comum, gente, médico, quando ele muda de hospital, ele leva a equipe inteira, porque já existe um relacionamento de confiança. Nas operações especiais, as guarnições, elas trabalham fixas, porque existe esse relacionamento de confiança e, acima de tudo, essa panela do bem que eu chamo, é uma panela para resolver a missão. Então isso é muito importante. Construir esses relacionamentos leva tempo, não é de uma hora para outra. E a gente precisa de fazer isso pessoalmente. E aí ele fala o seguinte, né, que ele fala que a fórmula certa, né, para construir a confiança com um time novo que ele começou chegue cedo, trabalhe muito, fique até tarde, tenha um plano, cumpra suas promessas, compartilhe as dificuldades com seus liderados, demonstre quanto você se importa com ele, admita os seus erros. E eu já mencionei, trabalhe muito. E ele complementa. No livro A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey, diz que há dois componentes em que depositamos confiança: caráter e competência. Né? Competência foi um dos que eu falei lá, que é a comunicação, competência, cuidado e consistência. Né? Então, você pode inicialmente confiar em alguém se souber que é uma pessoa de caráter sólido. Todavia, se essa pessoa falha em cumprir suas promessas, se ela se demonstra incompetente em lidar com assuntos do negócio, depois de um tempo, a confiança se esvai. O que é isso, pessoal? Por exemplo, confiança em um equipamento. Se eu estou usando esse microfone com cancelamento de ruído e os meus cachorros estão latindo e não sai o som para vocês, eu confio nesse microfone porque ele tem competência para oferecer aquilo que ele promete. Assim são as pessoas. Se as pessoas elas não são competentes para aquilo que elas estão designadas com você, você não vai confiar. Então, ele coloca, como líder, sua competência pode e será medida pelo seu comportamento pessoal, seu comportamento profissional,
sua eficácia em lidar com o problema e pela sua consistência, né, que é o outro C que eu falei. Então isso é que ele fala que é como você vai construir a confiança com o seu time. Né, tem um outro elemento que eu cito no curso, que é o cortisol, que é em situações de estresse, que eu detalho melhor, e ele finaliza o capítulo falando o seguinte: é simples. Envolva-se com seus liderados em nível pessoal para demonstrar que você tem bom caráter e é um indivíduo confiável. Então, pessoal, se você está nesse cargo de liderança, você quer se afastar demais, quer se colocar numa redoma, você está no caminho errado. Você tem que ter um relacionamento pessoal com eles. Só prometa o que cumprir. A maneira mais rápida de perder confiança é prometer muito e entregar pouco. Saiba que confiança se constrói com o tempo. Não se apresse, beleza? Então esse capítulo aqui eu acho ele muito bacana. E o capítulo 3 que nós vamos falar aí, para mim, um dos mais legais, que é um ensinamento que eu tive na minha história, que é, para mim, uma das viradas de chaves. Quando no comando, comande. E a gente se vê no capítulo 3. Um abraço.